próxima questão é a questão 67 sobre efeito Doppler. Ela está no capítulo 17 do volume 2 de Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, e essa é a versão da 10ª edição. Diz o seguinte: uma menina está sentada perto da janela aberta de um trem que viaja para leste a uma velocidade de 10 metros por segundo. O tio da menina está parado na plataforma e observa o trem se afastar. O apito da locomotiva produz um som com uma frequência de 500 Hz. O ar está parado. Que frequência o tio ouve? Que frequência a menina ouve? Um vento vindo do leste começa a soprar 10 metros por segundo. Que frequência o tio passa a ouvir? E que frequência a menina passa a ouvir? Então, se você está nessa parte aqui de questões, provavelmente você já leu o livro texto sobre efeito Doppler e você sabe que tem a equação geral do efeito Doppler, que é dado por F' igual a F, que multiplica V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF, onde F' é a frequência detectada e F é a frequência emitida. Além disso, V é a velocidade do som no ar, VD é a velocidade do detector em relação ao ar e VF é a velocidade da fonte em relação ao ar. Aqui a gente vai escolher o sinal positivo ou negativo dado pela seguinte regra. Essencialmente, a aproximação vai significar aumento de frequência, e daí a gente vê, seja no numerador ou no denominador, o que é que produz um aumento de frequência em termos de sinal. Um aumento de frequência, ele no numerador leva a um sinal positivo e no denominador leva a um sinal negativo, né, a escolha do sinal. E uma diminuição de frequência leva à escolha do sinal negativo no numerador, em que você tem a velocidade do detector, e o sinal positivo no denominador, ok? Então, feito isso, a gente pode pensar aqui na questão. Então, a questão é o seguinte: você tem uma plataforma, ok? Imagina aqui uma plataforma, e você tem o tio da menina nessa plataforma. E aí você tem um trem aqui, e a menina, ele diz que está no trem, próximo a uma janela. Ok? E esse trem, ele emite uma fonte sonora aqui, né? Ele tem uma fonte de som. Então, nesse problema aqui, essencialmente, no primeiro momento, o tio da menina, ele é o detector, enquanto que o trem ele é o emissor, né? Ele é a fonte, ok? Ele é a fonte da onda sonora. Então, ele diz que esse trem se move a uma velocidade para leste de 10 metros por segundo, se a gente estiver considerando aqui, né, norte, sul, leste, oeste. E aí ele emite uma frequência, né, um som com uma frequência F, que é a frequência da fonte, né? Ele diz que é uma frequência de 500 Hz. E aí a pergunta na letra A seria: qual a frequência que é detectada? Qual é o F', né, detectado pelo tio da menina? Ok? Detectado pelo tio, ok? Então, realmente a gente escrever a equação do efeito Doppler, mas a gente vai considerar aqui os sinais, né? O V a gente vai considerar, certo? Que é a velocidade do som, como sendo 343 metros por segundo, que é o valor conhecido para a velocidade do som no ar. Estou anotando aqui no canto direito superior. Mas vamos então analisar aqui a equação geral do efeito Doppler. Então, você tem que F' vai ser igual a F, velocidade do som. Bom, nessa situação aqui, o detector ele tá parado, né? Que é o tio da menina, ele tá na plataforma. Então, nesse problema aqui, a gente vai considerar, deixa eu marcar aqui em verde, colocar um verde mais escuro, a gente vai considerar a velocidade do detector como sendo zero, ok? Enquanto que a velocidade da fonte, então deixa eu escrever a equação aqui, ficaria V, né? Colocar, voltar para o preto, ficaria V, mais ou menos zero. E V, bom, agora a gente precisa saber se é um mais ou um menos, né? Então, nesse caso, a fonte, você percebe que ela se afasta do detector, ok? E ao se afastar, ela produz uma diminuição na frequência. Então, como a fonte se afasta, para o detector,
é como se os períodos detectados ou os comprimentos de onda detectados, né, fossem maiores do que realmente são na fonte, e aí, portanto, ele percebe uma diminuição de frequência. Para que você tenha uma diminuição de frequência, você precisa somar, escolher o sinal de mais no denominador para dar uma diminuição de frequência, ok? Então, você teria que seria isso aqui, F, V, V mais VF. E aí, um VF maiúsculo aqui. E aí, realmente, só substituir os valores. A frequência emitida foi 500, a velocidade do som é de 343 e você divide aqui pela velocidade do som com a velocidade do trem, que é 10. Isso vai dar, então, 500, que multiplica 343 dividido por 353. Isso dá 485,8 Hz. Então, essa é a frequência, né, detectada pelo tio da menina na plataforma, ok? Ou seja, na fonte, o som é emitido com 500 Hz, mas como essa fonte se afasta dele a 10 metros por segundo, ele vai medir uma frequência de 485,8 Hz. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, se pergunta qual é a frequência, então, que a menina ouve. Então, assim, a gente vai analisar essencialmente o seguinte: a menina está aqui, né? O som é emitido, vamos dizer aqui na parte frontal, né? A gente pode pensar algo assim. Mas o fato é que a menina e a fonte, vamos dizer que aqui seja a fonte tem 10 metros por segundo de velocidade para o leste, mas a menina também, né? Tem essa mesma velocidade. Ela tem a mesma velocidade também de 10 metros por segundo, vou chamar de VMzinho. Então, quando a gente escreve a relação entre a frequência detectada pela menina e a frequência emitida, a gente tem que, de novo, analisar os sinais adequados, né, nessa expressão aqui, nessa equação. Ok? Então, vamos analisar. Bem, primeiro, a fonte, o detector, nesse caso aqui, o detector, né, que está no numerador, que é a menina é o detector, então deixa eu deixar isso bem marcado aqui. A menina nesse probleminha agora, nessa análise, ela é o detector e a fonte sonora né, enfim, é o sinal emitido aqui pela cabine, né, do trem. Então, isso aqui seria a fonte. Então, vamos lá. Então, nesse caso, o que é que você tem? O detector, ele se aproxima da fonte, percebe? Com a mesma velocidade. A fonte se move com 10 metros por segundo, mas o detector, que é a menina, também se move com 10 metros por segundo. Então, ela se move, ela se aproxima, né? Na tendência de se aproximar. É um movimento no mesmo sentido. Então, isso levaria a um aumento de frequência e, portanto, você escolheria um sinal positivo aqui para somar com a velocidade do detector. Já a fonte, quando você olha nessa relação, a fonte se afasta da menina, certo? A fonte se afasta do detector. E ao se afastar, isso produz uma diminuição da frequência. E como é que você produz uma diminuição da frequência? Escolhendo o sinal mais no denominador. Então, você teria isso aqui, ok? Só que nesse problema específico, tanto a velocidade do detector, que é a menina, é 10 metros por segundo para leste, quanto a velocidade da fonte, que é 10 metros por segundo para o leste, elas são idênticas, não é? Já que a menina se encontra dentro desse trem. Então, seria 500, o F, V. Você já viu que vai dar V mais 10 dividido por V mais 10, né? Isso aqui vai dar 1. Então, é uma resposta bem intuitiva e você poderia ter respondido sem ter feito essa análise, mas a frequência que a menina detecta é a mesma frequência emitida pela fonte, os mesmos 500 Hz, ok?